A sociologia, esse processo é um processo de longo prazo que tem a ver com a modernização da sociedade, com o processo de industrialização, com mudanças na família. Então, são processos de longuíssimo prazo. E aí, obviamente, as pessoas sentem como mudanças mais de comportamento, obviamente, mas para nós são processos de longuíssimo prazo que têm a ver com essas formas, que vão desaguar em novos comportamentos também amorosos, obviamente. Mas, na verdade, tem a ver com esses processos mais que tem a ver com a família, as famílias vão se tornando menores, vão tendo um número de filhos menores também, e os relacionamentos vão também tomando uma outra base. Então, relacionamentos, por exemplo, a família que era uma família tradicional, que era baseada em umas relações mais funcionais, elas vão tornando-se famílias baseadas mais no contratual, amoroso, e aí você tem uma transformação bastante significativa dos contratos chamados dos relacionamentos. Né? Pois é, você está dizendo isso é muito interessante, Javer, porque a gente vê que, né, as relações são... Nós estamos numa sociedade mais moderna, assim, quer dizer, que bom, né? Hoje as relações amorosas, elas são por amor, né? Amorosas por amor, quer dizer, nesse caso não poderia ser diferente, mas, por outro lado também, a gente vê que tem uma cobrança do tradicional. O que acontece, como ela estava falando, é que houve uma série de transformações muito importantes na sociedade. Por exemplo, a situação da família. Antigamente, até o século XVII, o nubente, o candidato a casar-se, ele não era parte ativa. Quem escolhia era a família. Isso. Casar era uma coisa muito séria. Se dizia o seguinte: o casamento é algo muito sério para ser tomado como meio de escolha dele sentimentos que são variáveis, que são mutáveis. Então, o casamento servia para quê? Para a procriação, servia para a constituição, a manutenção do patrimônio e servia para a manutenção do poder familiar. Então, isso era a escolha dos pais, a família, a comunidade que acabava escolhendo. O casamento por amor é um acontecimento relativamente novo na nossa sociedade. Essa é na sociedade ocidental, digamos assim, ocidental, né? Porque se ocidental, a gente for ver, por exemplo, na Índia, por nós estamos exemplo... falando, o mundo é tão variado que nós podemos falar desse pedacinho que a gente vive, né? Sim, sim. Né? Se a gente for falar da Índia, do Islã, eu estive agora na China. Por exemplo, na China eu presenciei um espetáculo que eu só fui entender depois que um ocidental passou, eu perguntei. Eu estava num parque cheíssimo de gente, milhares de pessoas, e eu vi uma porção de caracteres, cada um tinha um cartaz. Eu entendi o que era aquilo, fui perguntar o que era aquilo. Aí, por acaso, passou um americano e me explicou que ali as famílias estavam reunidas, se reúnem para mostrar as qualidades dos seus filhos e suas filhas para arranjarem um casamento. Então, na China, hoje, com toda a modernidade, que é um impacto para nós que chegamos lá, tem uma coisa que é do século XVII, que é a família escolhendo os parceiros para os outros. Né? Então, você vê que há uma questão social, dessa mutabilidade da sociedade, e há uma questão que advém também da nossa modernidade, que, por exemplo, a comunidade era muito mais presente na vida das pessoas há muitos anos atrás. Hoje em dia está todo mundo disperso nas cidades. Os relacionamentos, normalmente, são mais previsíveis ou mais possíveis no campo do relacionamento das pessoas. É o amigo, é o colega, não sei o quê, Uma cidade cresceu demais, as pessoas se pulverizaram, esse contato se tornou muito mais difícil. É um dos aspectos. Pois é, depois eu quero saber os outros, mas você está falando dessa coisa tão interessante da cidade crescer, de estar ali, porque aí, Arlen, você participa, né, de um grupo na internet que justamente são as pessoas solteiras que querem se encontrar. Quer dizer, não só para questão amorosa, para relacionamento amoroso, se for melhor ainda, né? Exato. Mas se não for, pessoas que têm o mesmo interesse. E eu achei mais interessante ainda, porque o interesse de vocês não é o relacionamento virtual. Quer dizer, vocês se conhecem através da internet e depois tem um encontro assim, tete a tete, Exatamente. né? De perto, pelo menos uma vez por semana, né? Isso. É mais ou menos a ideia da China mesmo, só que lá nós não temos o parque, nós temos a internet que permite que a gente tenha os nossos perfis, o conhecimento através do convívio virtual. Uma preocupação sempre que a gente tem, e foi a primeira lição que eu aprendi no primeiro dia do grupo,
Rapaz, não fique no mundo virtual. Procure ter oportunidades de viver para além disso, para que realmente você possa conhecer pessoas e se mostrar e se doar. Agora, eu sei que você depois você vai falar mais desse grupo, mas você já conheceu 3 pessoas, mas não deu certo não, né? Não deu. Não era para ser. Pois é, não era para ser, né? Mas assim... Mas foi muito válido, foi maravilhoso. E não fosse essa oportunidade, estaria eu em casa assistindo televisão ou não teria aumentado o meu ciclo de amizades e o ciclo de oportunidades de encontrar o outro. Mas você está procurando uma pessoa. Agora eu fico... Inclusive, meu e-mail está aí, gente, tá? Por favor, coloque o GC, tá? Oportunidade, você que estiver livre de desimpedida, estou aí na fita, tá? Aproveitando a oportunidade. Pois é, mas aqui eu estou achando que você é exigente demais, né, não? Ele usa uma expressão, Javé, que é a peneira fina, né? Como é que é isso? Tá o seguinte... O que tem que ser? É porque a gente... Tem que ser inteligente, bonita, alta, má. Como é que tem que ser? Por aí. Oh, meu Deus. Na verdade, não é nada disso. Não, nada disso. Isso que ele vai falar. Vamos lá. Sabe? Só que eu penso, e eu acredito que é o que acontece lá no grupo com as pessoas, cada um tem o seu valor, a sua índole, aquilo que acha que é certo para si. Então, eu penso que com uma relação... Muitas vezes eu imagino que eu estar solteiro, eu não estar com alguém... Quantos anos você tem, hein? Eu tenho 38. Tá, isso é importante, né? Para as pessoas que estão assistindo. Pois é. Então, o que acontece? A gente fica seletivo na medida que a gente percebe que a gente quer construir algo com alguém. E muitas pessoas, elas não querem construir algo com alguém, elas querem ser alguém. Ou elas querem mostrar que elas estão ali para serem superiores a você. Ou elas não percebem que o estar com outro, aquela história que eu acho que é errada, de alguém pensar, de falar assim, eu não achei minha alma gêmea, eu não achei a metade da laranja. A cara metade. Cara metade. Existe cara metade? Metade da laranja? Não, o que acontece é o seguinte, todos nós de alguma É porque eu não acredito nisso. Por isso a verdade é que cada um de nós é organizado na procura, quer dizer, o ser humano está sempre procurando o seu amor. A verdade é essa. É a verdade. Nós temos necessidade desse contato, desse encontro. Mas só que ele é muito difícil de encontrar. Eu costumo dizer o seguinte, verdadeiramente, pessoas que têm o traço do seu objeto do desejo, você vai encontrar 1, 2, 3 vezes durante a sua vida. Então, se essa oportunidade aparecer, agarre, porque provavelmente a outra vai ser difícil de achar. Então, a pessoa não precisa ser, não é questão de ser bonita, ser alta, loura, isso não. Eu queria perguntar. É porque a pessoa tem alguma coisa que no seu inconsciente te traz como aquilo que você deseja. E isso aí não é algo que é nomeável. Quando a gente fala química... A química talvez seja essa questão do traço do desejo, do objeto. Então não adianta, porque eu acho assim... Só para o programa aqui, às vezes a gente tem de usar uma palavra mais complicada. O objeto do nosso desejo inconsciente, ele não existe, ele é fantasmático. Daí é um fantasma que a gente tem e a gente está procurando nos outros encontrar algum desses traços. Quando encontra, aí a ligação pode se estabelecer e provavelmente vai ser duradoura. E pode não encontrar. Às vezes não encontra. Mas a fantasia, ela é importante para nós. É importante. Sem a fantasia, você não tem nem a possibilidade, vamos dizer assim, de se relacionar sexualmente com outra pessoa. Pois é, mas assim, eu quero passar para você, Silvana, mas é só para deixar. Esses dias nós fizemos um programa aqui sobre a questão do modelo, fugiu agora, gente, do modelo, do padrão de beleza. Graças a Deus lembrei, do padrão de beleza hoje. Então, assim, uma moça deu um depoimento para a gente que me marcou muito, que ela falou assim, olha, não adianta esse negócio de falar, eu sou gordinha, é muito difícil, sim, eu não me aceito, eu acho que os homens não me querem porque eu sou obesa e tal. Então, fica uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, eu não sou loura alta, bom, tenho olho claro, mas não sou alta, loura, magra, nada disso, né? E aí, a gente sabe muito bem que esse padrão de beleza, pouquíssimas pessoas estão nele. Quer dizer, isso que você está dizendo... O padrão de beleza não funciona. Ele não é a razão primeira da ligação. A razão primeira. Não. Ele pode ser uma razão de focar a pessoa inicialmente, atrair inicialmente, né? Você está num grupo, se tem pessoas bonitas, provavelmente, no nosso conceito comum ocidental de valores,
a gente vai olhar o que é bonito, iPhone, né? Mais bonito. Então, isso é uma atração primeira, mas isso aí não é suficiente para manter. Para realizar a ligação, não é? Mas as mulheres, eu vejo as mulheres reclamando muito que os homens chegam perto das mulheres bonitas e não das mulheres que eles acham que são feias. Pois é. Como é que cria essa oportunidade? É o primeiro momento, né? Mas não quer dizer que com isso o fato de simplesmente ser bonita vai ser o fator principal de estabelecer uma relação. Eu acho que a pessoa tem que ser interessante. Pois é, talvez isso, a minha opinião, né? Mas olha só, a Márcia Colares, ela tem 50 anos. Ela já foi casada, mas viu que casamento não era para ela. Faz 20 anos que ela está só e ela falou que não quer ninguém na vida dela, que ela gosta tudo do jeito dela, que ela é muito intolerante com o outro. Ou seja, tem gente que não acredita que uma pessoa, que uma mulher possa querer viver só. Você acredita nisso? Eu acho que não é uma questão mais eu achar, né? Mas eu acho que a sociedade mudou, as mulheres mudaram, né? Nós vamos falar um pouquinho das mulheres, né? Porque as mulheres mudaram, quer dizer, a revolução, chamada Revolução Feminina, que ao longo do século XX depois da pílula, exatamente, da mulher. Hoje, quer dizer, a mulher antes, o homem era o provedor, né? Hoje a gente sabe que não, que grande parte... Aliás, acho que 25% das casas são chefiadas por mulheres nesse país e muitas mulheres hoje a gente divide as contas com o marido. Não tem aquela coisa mais do homem ser o provedor, o único provedor, né? Que eu acho ótimo isso, inclusive. A ideia de um casamento baseado num homem que é provedor e a mulher que toma conta da casa, dos filhos, que tem uma função em relação à casa. Quer dizer, hoje você tem uma outra montagem de família. E nesse sentido, quer dizer, a fala dessa mulher, ela representa bem esse novo lugar, que é uma mulher que casou, não sei se ela tem filhos ou não, né? Não sei se não, aí ela não citou. Mas enfim, ela teve um casamento e ela não quer ter outro. Ela é dona de poder dizer se ela quer ou que ela não quer. Num outro lugar, como você estava comentando, quer dizer, num outro modelo de casamento, ela não teria esse direito. Ela não teria sequer a possibilidade de escolher. Então, nós hoje temos essa possibilidade de dizer queremos ou não queremos. Quer dizer, faz parte do nosso horizonte de escolha se a gente quer ou não quer casar. Uma coisa que não faria parte da nossa possibilidade. Não de todas as mulheres nesse país. Lógico que não. Né? Esse modelo ele ainda não é completamente um modelo unificado, você não é homogêneo completamente. Você tem modelos que ainda ele se debate. Quer dizer, o modelo tradicional ainda é presente. Mas eu diria que essa pesquisa ela mostra um pouco, esse outro modelo, que é o modelo da família moderna, ele já está bastante presente entre nós, que é o que faz com que as mulheres morem sozinhas, os homens possam morar sozinhos, sem se sentir culpados, ou se sentir decepcionados, se sentir frustrados. Muitos vão sentir, obviamente, mas muitos não sentem assim, sentem como escolha, sentem como opção, não querem ter outro relacionamento, ou querem ter um relacionamento, mas querem morar sozinhos. Pois mas essa coisa de morar sozinho, eu queria entrar com o telespectador, mas depois eu entro, porque eu não posso deixar o seguinte, que você diz o seguinte, que as pessoas sozinhas, aí tanto homens quanto mulheres, e eu ouço muita gente dizer que os homens têm mais dificuldade com a solidão do que as mulheres, que separação, mulher dá conta de ficar sozinha, o homem vai correndo tentar achar outra companheira, né? E você vai além, você diz que as pessoas podem adoecer, inclusive depressão e tudo mais, né? Qual é o cuidado que devemos ter para não adoecermos quando estamos nos sentindo sós? Bom, cada caso é um caso. Sim. É muito difícil a gente falar em termos genéricos. Na minha área, nós somos do 1 a 1, é do singular. Cada pessoa é diferente da outra. Mas, assim, genericamente, nós podemos dizer o seguinte: o que adoece muitas pessoas é a esperança. Esperar é um negócio muito complicado. Se você fica na expectativa de encontrar algo e aquele algo não aparece, a sua tendência é se frustrar. Se for algo que afete a sua autoimagem, o seu narcisismo, e dependendo da sua estrutura, né, psíquica, você pode até se deprimir por causa dessa coisa esperada que não chega, que não alcança. Então você vai começar a sentir que é menor, que é pior, que é diferente dos demais, que tem defeitos, que tem problemas. Então isso aí pode afetar a sua autoestima e, dependendo de cada caso, pode até levar a uma situação depressiva. O que talvez as pessoas tenham de perceber é que não depende só delas, não é um valor, uma qualidade delas ter de encontrar alguém.
Né? Antigamente, a mulher que não se casasse até os 20 e poucos anos era titia. Era, de certa maneira, olhada assim com um certo menoscabo, menosprezo, um certo desvalorização. Isso era um preconceito. Né? Porque não depende de você. Você não tem... O exemplo seu, você teve 3 encontros aí e nenhum dos 3 frutificou. Não é só culpa, é porque não deu. Não deu aquela amálgama, não deu a química. Né? Então... Mas foram pessoas maravilhosas, sabe? Sim. A expectativa seria muito legal. Devem ter continuado amigas, né? Sim, todas as 3. E aí, mas o que eu penso é o seguinte, uma relação para deixar de ser solteiro, você disse sobre ser seletivo, você tem que chegar um pouco mais à frente. Talvez eu seja seletivo no sentido que se eu percebo que aquela relação não tem condições de atender aos meus requisitos, às minhas expectativas, e eu só pude perceber isso depois que eu vi na real, é melhor terminar do que enrolar ou protelar uma situação que enganar o outro, ou ir usando, né? Que foi um termo que usar ficou muito próprio de se falar, eu vou lhe usar. As pessoas não devem usar as outras. A gente deve construir algo com o outro. E se a gente não perceber que a gente pode construir algo com o outro, ou você vai construir consigo mesmo estando bem em paz. Não, com certeza. Agora, essa coisa de exigência, as pessoas estão mais exigentes mesmo, né, Silvana? Mas isso é bacana também, não é? Esse tipo de relacionamento baseado em uma outra lógica, as pessoas, obviamente, ficam exigentes porque elas têm uma outra lógica de pensar, uma outra maneira de se pôr no mundo, né? A família não é mais para procriar, não é uma família que procria ou para cuidar do patrimônio, mas é uma família baseada nas relações amorosas. No afeto, no amor mesmo, amoroso, né? Um projeto. Então, na verdade, se você faz... Mas eu acho que é sempre... A palavra contrato é interessante. Seja um contrato amoroso, seja um contrato baseado num projeto de vida. Então, as pessoas, obviamente, elas têm um outro nível de exigência. Quer dizer, tinha antes também. Né? As pessoas tinham exigências, por exemplo, você sabe cozinhar, você sabe lavar, você sabe passar... E hoje a exigência mudou. Quer dizer, a gente acha que não é. É uma exigência. Você sabe uma coisa? Com certeza. Mas só mudando, né? Eu estava lendo, tem um sujeito que escreveu um livro recente, que eu até recomendo quem quiser interessar no assunto. O nome do livro? Chama Revolução do Amor, do Luc Ferry. Luc Ferry é um filósofo francês que foi ministro de Cultura da França. Ele escreve muito. E esse livro dele é muito interessante porque é sobre o social. É um filósofo que escreve sobre o social. E ele faz uma observação que quando o casamento era gerido pelo contrato do interesse familiar, não havia divórcio quase. Que o divórcio prevaleceu a partir do casamento pela escolha amorosa. Por quê? É isso que eu estava falando. Para você manter uma relação amorosa, continuada, constante, duradoura, é necessário muita tolerância. É necessário muito jogo de cintura. É necessário que você não exija do seu parceiro o impossível, não é? Que você tenha um pé na realidade, que você saiba reconhecer quando é que você está fazendo alguma coisa que é inadequada. Não é? É preciso ser respeitoso. Então, há uma série de condicionantes. É preciso você dar espaço para o seu companheiro ou companheira, por espaço, acho fundamental, para a privacidade, porque aquele companheiro ou companheira que fica com ansiedade em cima da pessoa, ai meu Deus, tira o ar, não tira? Olha, é fundamental que o casamento é uma arma letal. Casamento tem tudo para dar errado. É verdade. Tudo para dar errado. Ele dá certo se você trabalhar muito. Trabalhar a sua cabeça, Por exemplo, eu digo, o primeiro item de um casamento é que tenha educação entre os dois. É preciso ter muita educação. Depois é preciso cada um trabalhar suas neuroses, suas dificuldades e ser tolerante, né, com outra coisa do outro. Porque não é fácil, né? Você manter uma relação desse tipo. Mas depois você vai falar, né, que você fala que a mulher ainda quer casar. Mas depois eu quero saber, o homem também não quer casar? Não, há uma questão aí. A educação dos homens, até hoje, quem educa os homens são as mulheres. Verdade. Os homens educaram, as mulheres educam os filhos para eles serem dependentes das mulheres.
São raros os filhos que são educados no sentido de serem capazes de gerir uma casa, passar sua roupa, cozinhar, lavar. Por que não? Né? Uhum. Esse sujeito era capaz, provavelmente, de não sentir tanta falta se ele ficar sozinho. Mas o homem foi educado... Ah, não, a menina faz isso, a menina arruma a cama, o rapaz não. E até hoje acontece isso, E até hoje. Né, gente? Então, há toda essa forma cultural, social, que torna o homem um pouco mais dependente nesse aspecto do lar do que a mulher. Então, realmente, a gente observa, inclusive na clínica, quando o sujeito se separa, ele fica desorientado para arrumar uma outra pessoa. Normalmente. Não é comum ele se sustentar sozinho. As mulheres, principalmente como essa pessoa que você relatou a Márcia. aí, às vezes ela passou por um casamento, e às vezes os casamentos são tão desgastantes, são tão cheios de problemas, que se ela tem uma condição tal, ela fala assim, eu não quero mais passar por isso. Eu quero minha liberdade. Né? Pode até arranjar um outro companheiro, mas aí vai viver cada um na sua casa, né, Silvana? Só mais umas, antes de chamar o intervalo, que a Maria Clara Tarabal, de 28 anos, ela é solteira. Ela disse, olha, eu sou solteira porque eu gosto de curtir, gosto de vários amores, mas nunca se apaixonou. Hoje, inclusive, tem essa questão da sociedade moderna, que é muito legal, que eu acho que a pessoa pode amar várias pessoas. Não precisa ficar com aquele amor a vida inteira, né? Quer dizer, se ficar também, gente, porque por amor, que coisa boa, né? Mas você ficar preso naquele relacionamento o resto da vida, achando o negócio ruim demais, né? Você quer comentar? Depois a gente comenta. Nós vamos para o intervalo, gente, olha... Quer falar, manda pra gente. Os contatos estão todos aí. Eu só tô pedindo para entrar no facebook.com/Brasil do solteirice, né? O que você acha? É bom? Não é bom, né? Quer compartilhar com a gente? Quer entrar nessa conversa? Só mandar sua participação. O telefone tá aí. Os canais pela internet estão aí também. Mas agora eu vou conversar com uma... Eu acho que é Belo Horizontina, né? Ou não sei, mineira, que é a Lígia Mendes, que é apresentadora do Missão Impossível da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Ei, Lígia, tudo bem? Ei, Roberta, boa noite. Boa noite, do SBT também, né, Lígia? Mas olha que só... Que prazer estar falando com você, sou sua fã. Ah, eu que sou sua fã, mas olha só, me diga uma coisa. A proposta do programa na Rádio Jovem Pan, a princípio era ser um programa humorístico, 100%, né? E não é mais. Por quê? Porque as coisas foram mudando de rumo. Acho que no fundo é porque as pessoas não têm tanto com quem conversar, alguém com quem tenham coragem de se abrir, que realmente se importe em ouvir e falar alguma coisa. E o Missão começou dando conselhos. Era de uma maneira leve, divertida, continua sendo hoje de uma maneira leve e divertida, mas os assuntos são cada vez mais profundos. As pessoas realmente contam com a gente, levam as opiniões super a sério, executam, sabe? Tem que tomar cuidado com o que fala, porque elas fazem mesmo. Pois é, agora como é que é isso, hein? Porque, assim, você é jornalista, né? As pessoas falam de problemas amorosos e elas pedem, o que eu faço na minha vida, né? O programa já tem 4 anos, né? Vocês já conseguiram resolver o problema de algumas pessoas? Como é que é a dinâmica do programa? Roberta, a gente já conseguiu de tudo. Acho que a gente já conseguiu solucionar e muitas vezes até deve ter piorado a coisa. Agora me conta, como é que são essas histórias amorosas? Porque elas são enviadas por e-mail para vocês, né? São. O programa recebe, vamos supor, uns 100 mil e-mails por semana. Nossa, é coisa demais. O que é que as pessoas estão sofrendo? De porque tudo, estão sabia? sozinhos? De tudo. Às vezes eu acho que as pessoas precisam desabafar, às vezes elas encontram ali uma possibilidade de serem ouvidas, às vezes elas querem realmente uma opinião. Tem desde, vamos pensar, então, teve 2 casos que me intrigaram bastante. Tiveram 2 casos, semana passada. Uma menina que eu tinha encontrado no salão do automóvel, que a Jovem Pan fez um evento lá, e aí a menina veio me contar que tinha terminado, foi depois de escutar um programa que ela teve coragem de terminar um namoro de 3 anos e meio, mas que não foi nem um pouco ruim, porque ela estava 15 quilos mais magra, com um namorado 1000 vezes mais interessante e tocando a vida. 2 dias depois me aparece uma que eu fiquei preocupadíssima de Belo Horizonte, essa, que é uma menina que falou, eu moro há 2 anos e meio com um cara e nós crescemos na vida juntos e ele falou que não quer mais, que não sente mais nada e eu descobri que eu tô grávida. Nossa, e aí, o que você fala para essa menina? Essa menina, no caso,
a minha opinião, a primeira, a mais genuína, assim, o primeiro insight, eu falei, gente, tem que preocupar com o neném. Ai, porque ela falou que estava pesando 50 quilos. Nossa. Eu fiquei, preocupadíssima mesmo. Falei, gente, você tem que ficar quieta, esquece desse cara, pelo menos até o neném nascer, você tem que focar no neném, se cuidar, e depois você para analisar de novo essa situação. Mas, graças a Deus, eu faço terapia também, e essa história me preocupou tanto que eu levei a minha terapeuta. Falei, me dá uma opinião profissional para poder usar lá no programa. E ela perguntou e me disse se essa pessoa tem um certo apoio financeiro para que ela virasse as caras para esse cara e fosse cuidar do filho, e que a mulher é uma pessoa que, quando está grávida, normalmente a gente acha que está frágil, que está super delicada, mas que é um momento nosso de extrema potência. É a hora de dar a volta por cima, de virar a mesa. E aí eu encorajei a menina, eu acho que ia fazer o que era melhor para ela. E pra neném. Agora, ali você sente que as pessoas, né, porque vocês atendem mais um público mais jovem, né? A turma está com medo de ficar sozinha? Eu acho que tem, eu acho. Eu não vejo ninguém falar comigo assim, eu tô sozinha por opção. Tem uma fila de pessoas interessantérrimas no meu pé, mas eu quero ficar sozinha. Não tem. Agora me fala uma coisa, o que você aprende, hein? O que você aprendeu, o que você ainda aprende com Missão Impossível? Quer dizer, ouvindo tantas histórias de vida, né? Nós estamos aqui com um psiquiatra, um psicanalista, eu imagino como é que deve ser a cabeça, né? Cada dia é um problema e tudo mais. É claro que ele se prepara e tudo, mas não deve ser fácil, né? E para você, como é que é isso? Para mim, primeiro falar é muito fácil, né? Então, às vezes, ali eu dou conselhos que na minha própria vida eu tenho super dificuldade em executar, de colocar em prática. Mas eu acho que eu aprendi a ouvir, aprendi mais a falar, a me expressar e a ver que a gente tem que ser cada vez mais espontâneo, assim, no sentido, claro, com muita educação, mas mais autênticos. E eu acho que esse motivo da solteirice, que é o tema do seu programa, eu acho que ninguém se encontra mais, ninguém conversa mais, ninguém se ouve, as pessoas não se abrem, não contam seus medos, é super superficial, e cada vez mais a tecnologia facilita com que as relações sejam superficiais. Sexo, que antes todo mundo tinha que casar ou era escondido, cada vez é mais fácil, você pode pagar e às vezes receber, tem de tudo, não é? É verdade, verdade. Então acho que falta amor, verdade. Oh, meu Deus. Lígia, obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Adorei, eu quero ir pessoalmente, me arrumei toda pro seu programa. Ah, pois é, mas olha, quando você vier, porque sua família tá em Belo Horizonte, não tá? Tá todo mundo aí. Então, quando você vier, avisa pra gente. Depois eu vou te mandar um e-mail, avisa pra você vir aqui no estúdio. Nossa, com o maior prazer. Eu sou sua fã, minha família inteira, e tá todo mundo com certeza assistindo o programa. Ah, então tá já. Obrigada, um abração pra você, tá? Outro pra você e pros seus convidados. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Então, Arley, o que você acha? É isso mesmo? As pessoas, tá todo mundo querendo encontrar um companheiro? Ou uma companheira, né? Lógico. Tem uma frase de uma colega do grupo que eu achei muito legal. Muita gente quer pegar, mas poucas querem se apegar. Então, assim, por mais que muitas vezes as pessoas estejam dispostas a encontrar alguém, às vezes elas estão tão machucadas que é difícil de perceber o contexto de se entregar totalmente para o outro, sabe? Porque a gente não se relaciona com alguém para ser feliz. O legal é você se relacionar com alguém para fazer o outro feliz. Porque se o outro pensar a mesma coisa, olha que bonito que vai ser a relação dos dois. Com certeza. Agora, a Liliane Arouca, que é nossa telespectadora, ela mandou aqui, gente, está meio perdida aqui, mas eu sei que ela falou assim, como fazer um casamento durar a vida toda, ser feliz? Aí tem 2 idosos, eles perguntam para os idosos falam o seguinte, é porque na nossa época, ou até hoje a gente faz, quando uma coisa estraga, hoje a gente conserta. Hoje em dia não, as pessoas quando alguma coisa estraga, elas jogam fora. E troca para o outro, e vai trocando. E troca por outra. Tem a ver isso, você acha? Eu acho que tem um bocado de romantismo nessas falas, sabe? Eu acho que tem uma fala que aponta para o passado como perda. Eu acho que quando as coisas mudam um pouco, ou mudam muito, a gente tende a olhar para o passado como uma coisa que existiu. Eu não sei se realmente a vida era assim tão bonita e nós perdemos tanto. Eu acho que os casamentos também tradicionais, eles tinham um peso grande, a vida não era tão maravilhosa assim.
Mas eu acho que isso se repete em outras esferas da vida social também. Quando as mudanças vêm com muito choque, elas são muito pesadas, a gente tende a projetar para o passado alguma coisa que a gente acreditava que existia. Eu não sei se era assim também, não. Eu acho que depois você podia falar um pouquinho para a gente. Então, eu acho que tem um bocado dessa fantasia, quando a gente enfrenta essas situações que elas são bastante incertas, instáveis, porque eu acho que a vida moderna ela tem um nível de instabilidade. A instabilidade, eu acho que ela tem um lado extremamente interessante, porque ela nos traz possibilidades inúmeras, mas ela tem como instabilidade o que é próprio da instabilidade, que você não sabe o que vai acontecer. E aquilo que você conquista também está a todo momento ali para ser perdido também. Você não sabe se você vai manter. Então, se você tem um relacionamento, tá bom, mas pode ir embora. Que é o próprio da incerteza, o próprio da vida moderna. Tudo pode ir embora. Vem, mas pode ir embora. É o próprio da vida moderna. E eu acho que isso é muito assustador, né? É assustador, mas é interessante, por outro lado? Sim, acho que porque é isso que mobiliza também aquilo que faz você mudar. Nada é estável, tudo pode mudar, você pode conquistar tudo que você quer. Essa é a promessa da modernidade. Tudo você pode mudar, tudo você pode conquistar. Não estou dizendo que você vai conquistar, mas você pode alterar a sua vida. Essa é a grande promessa. Que não estava na sua mão, nada estava nas suas mãos num outro contexto. Que o grande fator hoje, observa isso dentro da sua fala aí, o grande fator que modificou realmente a relação do casamento, a relação amorosa, foi realmente a autonomia da mulher. Sim. Eu acho que essa conquista que a mulher fez no mundo moderno, ela é assustadora. Isso aconteceu em menos de 30, 40 anos. Assustadora, inclusive, para os homens, né? Principalmente para os homens. Quer dizer, os homens os homens têm uma estrutura, vamos dizer assim, muito poderosa. Tinha uma estrutura muito poderosa, muito fálica no linguajar da gente, né? Era dono do poder, dono da ordem, dono do dinheiro, é quem determinava. Eu que sustento a casa, eu que mando, eu que ordeno. Essa fala, ela já não tem mais lugar. Verdade. Então, a mulher tinha de se submeter a isso. Hoje ela não tem de se submeter a isso. E aí, o que acontece? Com um reflexo disso, em que a mulher se dota dessa estrutura de um certo poder também, de uma certa competência, de um lugar, né? Um lugar de fala, o homem, esse homem ultrapoderoso na fantasia, ele começa a ficar mais dócil, a reduzir essa potência dele. É onde eles podem se encontrar. Então, eu acho que no casamento atual, o encontro é muito mais possível que no casamento de alguns dezenas de anos atrás, em que essa estrutura era tão díspare, tão assimétrica, que não havia possibilidade de encontro. Pois é, agora há possibilidade de encontro, mas as pessoas estão se encontrando menos. Pois é, mas aí talvez nós estejamos passando por um momento de adaptação. Acho que é um momento de adaptação. Toda mudança leva um tempo para se organizar. Eu acho que realmente há um número de fatores envolvendo uma pessoa que quer ficar sozinha. É muito grande. A gente talvez não consigamos determinar aqui. Por exemplo, a preocupação hoje de muitas mulheres e de muitos homens com o sucesso financeiro, empresarial, com sucesso na carreira, é de uma ordem tal que o sujeito larga a mão de tudo em função disso. O desejo de ter bens, o desejo de ganhar dinheiro, não sei o quê, tudo isso, às vezes, está com uma finalidade que ultrapassa o desejo de estar com alguém, de encontrar de ter tempo. Não sei se você sabe, mas nas universidades americanas, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, as pessoas estão todas no computador, aproveitando que tem mais canais de computador para estudar. É um negócio impressionante. Aqui no Brasil, talvez a maior parte de nós esteja preocupada, os jovens de ir para balada, não sei o quê. Lá é o contrário, quer dizer, a competição é de uma ordem tal, competição social, a competição econômica, que as pessoas só podem começar a pensar, a ser adultas, às vezes depois dos 40 anos. Então já começa uma dificuldade. Nós temos várias participações aqui de gente dizendo o seguinte: dos homens que têm mais de 30 anos ainda estão, mesmo aqui, tá? Ainda moram na casa dos pais. O Minas Tênis Clube, eu sou conselheiro lá,
há algum tempo atrás, estabeleceu que o sujeito até os 30 anos, o filho até os 30 anos, ainda é dependente. Olha lá. Olha só, é um atestado de que antes dos 30 anos, o sujeito não tem condição de se Pois é, manter. mas olha que curioso, eu recebi também, gente, porque recebi tanta coisa, agora eu não estou conseguindo achar aqui, mas era de um rapaz também do Facebook, ele dizendo assim, não, tá muito complicado hoje, por causa dessa coisa da estabilidade, você namora 1 ano, 2 anos com a pessoa, ela já tem direito às coisas, aí é uma questão jurídica, né? Que aí eu acho que nenhum de vocês pode falar sobre isso, quer dizer, tem conhecimento ou tem? Porque eu não tenho, não, mas nós já fizemos um programa aqui, que namoro de 1 ano deu união estável, de alguma forma, aí eu não sei, era um caso meio complicado. Então, ele dizendo que também por causa disso, ele estava trabalhando muito e ganhando muito dinheiro, ele não queria nenhuma mulher que participasse dessa grana dele, né? Mas olha só, por telefone agora eu vou conversar com a Thelma Avelino. A Thelma tem 25 anos, né, Thelma? E é engenheira, não é isso, Thelma? Eu tenho 24, na verdade, Roberto. Opa! Não fui eu que aumentei, viu? Foi o produtor que me passou, puxar a orelha do João Eugênio. Mas olha só, você é solteira, não tem ninguém, porque não tem ninguém que você deseje dividir a vida nesse momento. É isso, Thelma? Eu acho que eu não quero dividir minha vida com alguém qualquer. Eu acredito que alguém tem que vir para acrescentar algo a ela. Pois é, mas olha aqui, e você, mesmo tão jovem, né? Você nos contou que você já teve 3 grandes amores, é isso? Pois é, eu tive 3 grandes relacionamentos e eles valeram a pena. Eu acho que, na verdade, quando eu penso o seguinte, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas, não estão muito acostumadas com a solidão. Então, elas acabam criando relacionamentos muito instantâneos, pelo menos é o que eu vejo, assim, entre as pessoas da minha idade. E não é que eu crie uma apologia à solidão, nem nada disso, porque eu tive esses 3 grandes relacionamentos que valeram a pena porque eles acrescentaram algo. Então, eu acho que isso é importante. A questão do relacionamento instantâneo, eu fico me perguntando se você escolhe ter alguém só por ter alguém, se isso não te custa muita coisa, sabe? Sua liberdade ou alguma coisa. Com certeza. Agora, você fala também que, por exemplo, você está super bem solteira, né? Porque você gosta de viajar só e acha que é muito mais legal, porque viajando sozinha você acaba conhecendo os lugares muito melhor. Eu tenho esse sentimento de que quando eu tô sozinha, eu tenho maior percepção do lugar que eu tô, mais disponibilidade para as pessoas que frequentam. Então, você acaba tendo uma percepção maior do mundo mesmo. E é isso que a liberdade te traz, né? Pois é. Agora, para terminar, sinceramente, né? Você já teve 3 grandes amores. Se aparecer um outro, você não deixa. Como o nosso psiquiatra aqui falou, as oportunidades são poucas. Se passar na sua porta... É a questão do cavalo arriado, né? Passar na porta da gente. Se passar um no cavalo arriado, você... Não, ou não? Claro, eu tô aberta sim. Eu acho que o problema aí é a peneira fina que ele falou no começo. É isso mesmo. Mas a gente tem que ser exigente sim, gente, porque, né, se não bateu a tal da química, né, aquela coisa que aí você fica gelada, o coração dispara, eu vermelha. Sei lá, alguma coisa acontece aqui dentro, o negócio não tá bom, né? Mas olha só, tô torcendo pra você, viu? Obrigada. Viaja bastante, mas você vai encontrar uma pessoa legal, como você também vai. Com certeza. Daqui a pouquinho você vai falar mais. Mas a Agatha Almeida, ela tem 24 anos. Ela falou pra gente que ela não acredita em gente que gosta de estar só. Todo mundo quer uma companhia, ela está solteira, está bem, mas quer encontrar uma pessoa especial. Depois a Maria Beatriz Nunes, ela tem 27 anos, ela falou que namorou mais de 4 anos e os dois, né, ela com o namorado, faziam planos para se casar. E aí, o que ela fez? Ela incentivou muito o namorado a fazer um concurso público, estudou demais com ele, quer dizer, deu maior força. Depois que ele passou, ele a trocou por outra mulher e ela falou que é traumatizada, que tem dificuldade de confiar em outra pessoa. O que você fala para ela? Vou escutá-la. Porque assim, o que ela está dizendo é isso. Tem trauma, fica o trauma, mas a gente não pode
colocar um exemplo vai acontecer a mesma coisa, não, né? Agora que ela procure trabalhar esse assunto, procure uma terapia para resolver esse trauma. Porque não é culpa dela, que não é consequência exclusivamente dela que essa coisa ocorreu. Com certeza, ela não é a única, né? Da face da terra, não é mesmo. Mas olha, nós vamos... só mais um. Raquel fica no ouvido aqui. A Flávia Regina Lopes Salomão, ela falou que perdeu totalmente a fé em relacionamento. O Marinho Oliveira falou assim, Roberta, é como diz num post que anda circulando aqui no Face. Eu não estou sozinho, estou fazendo carreira solo e desfrutando de belas companhias. Você, Marinho. Só por causa disso nós vamos intervalo, tá? Mas olha só, fala com a gente. Porque mesmo que a gente não comente agora nesse programa, serve pra gente fazer outras pausas. E entra no facebook.com/Brasil-Gerais, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Até já. A gente fala solamente de telenovelas. Vale tudo. Dancing Days, Pecado Capital, Rock Santeiro, Os Ossos do Barão, Estúpido Cupido, Gabriela. Mas não polua minha cultura, não venha dividir comigo. E solteirice, vale ou não vale a pena? É opção ou falta de opção, né? Os nossos canais estão todos aí. A Rafaela nos mandou um e-mail. Ela falou assim, Roberta, encontrei uma pesquisa. Agora estou vendo aqui, gente, essa pesquisa não foi feita no Brasil, ela foi feita na Europa. Porque ela diz o seguinte, a pesquisa mostra que solteiros gastam 8 mil a mais que casados. E aí ela diz o seguinte, olha, o jornal é uma pesquisa publicada pelo jornal Daily Mail. E ela falou que esse gasto todo a mais é culpa da alimentação, imposto, habitação, a pessoa que mora sozinha não tem com quem dividir, ou seja, a solução para os gastos não é arrumar qualquer bofe que estiver sobrando por aí, e sim uma amiga para dividir o AP com você. Bom, saindo um pouquinho dessa pesquisa, você acha que o solteiro gasta mais mesmo? Gasta porque ele está sozinho, né? Então, se ele está sozinho, as questões de transporte, de moradia, de diversão para um só é muito chato, é muito difícil. Estou olhando pacote para viajar no Réveillon. Terrível. Para solteiro é muito mais caro, porque agora para dois se divide, se soma. Realmente a vida do solteiro é bem mais cara. A gente sabe disso, sim, que aí a casa, aí às vezes também a companheira trabalha, todo mundo junto, né? E aí as pessoas vão construindo um patrimônio e tudo mais. Mas olha só, por telefone, porque é o seguinte, né, também o mercado hoje, você vai aqui, nós já fizemos um programa assim, os supermercados aqui, tá todo mundo vendendo pouquinho para pessoas solteiras, porque muita gente optando mesmo por, enquanto não mora com a família, está morando sozinho. Mas olha só, eu estou por telefone com o Diogo Vernier. Ei, Diogo, tudo bem? Tudo bom. Então, gente, Diogo é de São Paulo, ele é criador do site rabicho.com.br, né? E eu achei interessantíssimo que o seu site tem foco no público solteiro masculino, porque você vende coisas que geralmente é a mãe que compra, é a mulher que compra, tipo assim, cueca, meia, desodorante, o que mais? A gente vende cueca, meia, desodorante, utensílios de barbear, a gente vende até preservativo no site, né? Pois é, e isso nasceu de uma necessidade sua. Você via que você precisava e tinha que sair, tem que trabalhar para sair para comprar essas coisas, é muito melhor comprar pela internet, foi isso? Exato, né? É bem mais cômodo, né? A gente entrega recorrentemente os itens na casa dos clientes. Agora, me conta uma coisa, a idade dos seus clientes é entre 25 e 35 anos, é isso que você contou pra gente? Exato, essa é a faixa etária do nosso público. Agora me conta, quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26? Você tá solteiro? Sim. E por que você tá solteiro? Acho que é uma combinação de fatores, né? Acho que um dos fatores principais é que a gente acaba, hoje em dia, focando bastante na carreira, né? Acaba focando mais, cada vez mais, demorando mais para sair de casa, acho que isso contribui também, né? Pois é, mas assim, você sonha em encontrar alguém? A gente, pra falar a verdade, eu não penso tanto, né? Eu entendo que é algo que acaba ocorrendo, né? Que eu não tenho uma visão tão romântica disso, né? Mas... Você acha que vai aparecer sem você procurar isso? Não, eu acho que
Eu não sou o tipo de pessoa que fica focando tanto, indo atrás, né? Eu acho que no nosso cotidiano, na nossa rotina, no dia a dia, acaba acontecendo, né? Ah, com certeza. Ó, obrigada pela sua participação. Rabicho.com.br. Exato. Isso, vamos entrar lá, rapazes, né? Você compraria no site disso ou você mora com seus pais? Moro sozinho. Ah, você mora sozinho. E aí, você tem tempo para... Você é empresário, né? Sim. Você tem tempo para isso tudo? Sair para comprar cueca, essas coisas todas? Te confesso que tem muita coisa que está pendente por não ter condições ainda de ter ido, tomado a iniciativa. Um site desse aqui em BH facilitaria a vida. Com certeza. Agora me conta, Harley, quem quiser entrar nas páginas de vocês, é para pessoal depois dos 30, né? Tem os dois. Olha, você entra lá no Facebook, escreve assim, Solteiros BH. Aí vão aparecer 3 grupos. Amigos Solteiros BH, Solteiros Maior de 30, que é para dar uma dividida assim, em pessoas mais maduras. E um que eu acho muito interessante, que é o Cansei de Ser Solteiro. Esse realmente é o mais próximo, assim, de que recebe todo mundo. E lá tem eventos, tem momentos de encontro. A gente tem um encontro fixo, que é para a gente sair do virtual, que é na Feirinha da Savassi, toda quinta-feira. Ah, é muito legal. Aquela feirinha é uma delícia. Exatamente. Na primeira barraca de quem desce a Tomé de Souza, na barraca de bebidas. Você pode chegar ali do lado, você vê uma rodinha, são solteiros BH preparados lá. Aqui, a gente já fechando o programa aqui, porque tem muita gente que vai dizer, os homens não querem nada, são os cafajestes, é isso, é aquilo, querem várias mulheres ao mesmo tempo. E você fala uma coisa interessante, você fala que essa coisa da promiscuidade, da infidelidade, ela acontece muito mais no casamento tradicional, né? É verdade. Aquele que a pessoa tem que ficar a vida inteira. É porque no casamento tradicional, o papel do homem, o papel da mulher, ele não é garantido nessa lógica amorosa. Ele é garantido numa outra lógica, que é a lógica funcional. Quer dizer, você casa para ter uma família, para procriar. Então, essa outra lógica, quer dizer, no casamento tradicional, se resolve também a questão sexual, se resolvia fora muitas vezes, a questão do desejo se resolvia fora. E a lógica que ordenava, por exemplo, no caso, a mulher, quer dizer, a ideia da mulher nessa lógica é a mulher de uma natureza passiva, então ela perdoa, a ideia que se tinha dessa mulher é que ela perdoava. Né? Você pegar as músicas dos anos 30, dos anos 40, você vai ver muito isso, né? As mulheres que perdoam, que recebem os homens de volta. E os homens, né, a ideia de que eles têm uma natureza descontrolada, né, que sempre trai, né, que eles não conseguem se controlar. Então, essa é a lógica desse casamento, né? Ou a lógica dessas relações amorosas regidas por essa lógica. E hoje em dia você tem essa lógica do contrato, não. As pessoas estão ali porque querem. Porque querem, quando esgota, separa, vai embora. E aí eu acho que... eu acho que relacionamento tem que ser porque quer, né? Porque forçado, meu Deus. Hoje é terça-feira, é dia da coluna É de Graça. Anota aí, presta atenção, tá? Sábado é dia do projeto Diversão em Cena. A Companhia Lúdica de Atores apresenta a peça infantil A Ilha da Magia, no Teatro Isabela Hendricks, às 16h. O Centro Cultural Padre Eustáquio oferece oficina de flauta doce e musicalização. Os interessados devem telefonar para 3277-7269 ou entrar em contato por e-mail. A primeira mostra de cinema de São Gonçalo do Rio Abaixo começou hoje e vai até domingo. Além da exibição de 26 filmes, o evento conta com shows, teatro, palestras e uma feira de artesanato. Estão abertas as inscrições para o Circuito de Capacitação em Artes Cênicas oferecidos pela Funarte. O curso é voltado para estudantes e técnicos com conhecimentos básicos em teatro, dança e iluminação. Informações pelo telefone 3213-3084. O Instituto de Comunicação e Artes da UNA promove a palestra DNA Empresarial, Identidade Corporativa como Referência Estratégica, às 19h no Teatro Iquebeu. Opa, isso aí, mandar um beijo para Solene de Vespasiana, Aparecida do Morro Alto, Zélia do Bairro Funcionário. Gente, obrigada por tudo. Programa de amanhã nós vamos esclarecer o transtorno bipolar. Quarta-feira, 20h, tô te esperando. Dá bolo não, tá? Tudo de bom. Tchau, tchau.